exposição novamente do Franz Strasberg, tiveram toda uma vivência ao ar livre no museu. E aqui na escola, nesse dia, a gente trabalhou com a questão dos espelhos, no sentido de refletir sobre a percepção de si mesmo, a percepção do outro, a percepção do mundo e nossas pegadas ecológicas.
pesquisa, de especialização em arte e educação, porque a gente tem a ideia de trabalhar com a arte para a educação ambiental, né? Porque o mundo está nessa crise que a gente tem todo mundo plena consciência e eles são o futuro, a tal da futura geração que tanto se fala, né? São eles, né? Então eu tenho essa preocupação, assim, eu sou formada em letras, em museologia, em arte e educação, aí é educação ambiental. Então meu objetivo agora é esse, assim, utilizar do instrumento, né, da arte para educar. E educar ambientalmente é educar para relações, né? Estabelecer relações com o mundo. Isso é o ambiente, né? Qualquer ambiente. Qual é seu ambiente? Como você estabelece relações com ele? Com os pais, com os amigos, com a escola. E a gente viu, né? Então, a coisa que eu fiquei mais emocionada, falando, Fabiana, nossa parceira, ela é artista plástica, muito aqui tem do trabalho dela. E arte educadora também. E Ricardo Barujo, que é um consultor científico, né? Porque tem todo um embasamento científico no projeto. Assim, a gente conversava muito sobre, será que a gente está transformando? Quer dizer, é na infância que as marcas são maiores, né? E você está sempre na posição de aprendizado, né? O aprendiz. Então, com eles, assim, eu agradeço muito. A convivência com eles foi maravilhosa mesmo. Assim, foi, estou pensando em desdobramentos. As árvores. Então, o Franz Trasberg, o mito Então, meu nome é Maria Clara Coelho, eu sou diretora pedagógica do Colégio Miró, trabalho diretamente com a coordenação pedagógica da educação infantil, né? E tivemos a grata surpresa de receber um convite de Magali e de sua equipe, né, para participar de um projeto que envolvia as crianças de 7 anos, entre 6 e 7 anos, e cujo propósito era, conhecendo as obras de Krasberger, pensar sobre o impacto qual era a importância, na verdade, né, da ecologia, da importância de construir um espírito de preservação, de construir uma consciência ecológica, de se implicar no processo de preservação do planeta, de se constituir um sujeito que pensa sobre essas questões, né, e usando a linguagem da arte como meio para fazer essas reflexões. Eu acho que a gente tem algumas dimensões a dar conta do nosso processo de avaliação, né, que são importantes de dar retorno, né, para a equipe que esteve envolvida no processo de planejamento, né, de atuação e de reflexão ao longo desse processo, né. E a gente tem alguns dados que indicam o quão foi importante para o processo de formação de sujeitos esse projeto. Então, assim, algumas pistas. Primeiro, eu estava contando para a Magali que eu achava que esse projeto trouxe uma possibilidade de formação para as crianças no que diz respeito ao acesso ao museu. Então, ressignificar a ideia de museu, né? O que é museu, para que serve museu, como eu me comporto no museu, como eu aprecio uma obra de arte. Então, quando as crianças se deparam com um museu, como o Palacete das Artes, com obras como as obras de Krasberger, né? E eu estava comentando que, por exemplo, aquela enorme raiz, né, de um manguezal que se transforma numa obra de arte fantástica, né? Vira para as crianças uma possibilidade de ver que a arte não necessariamente é só quadro e pintura, né? Então, ressignificar essa ideia de obra de arte, né? De o que é obra de arte, o que não é obra de arte, né? Enfim, então você já começa a azeitar um pouco essa discussão que é interessante para uma criança de 6 anos, né? O que é obra de arte?
né? Como eu observo e eu aprecio essa obra de arte. Então essas são coisas que a gente observou como retorno positivo do projeto. Então as crianças começam a perceber. E como é que a gente observa que foi construído esse conhecimento? Eu dizia para ela que no último dia, quando eles levaram os pais ao museu, eu vi crianças convocando os pais para observar texturas, cores, relevos, né, sombras nas obras de arte de Krasberger, que estavam lá expostas na exposição. Certamente, quando eles forem em outros museus, coisa que eles frequentam não só em Salvador, não só no Brasil, fora do Brasil, eles poderão olhar para a obra de arte de maneira mais autônoma e mais crítica. E você também confira a autoria ao seu olhar. Né? Então eu acho que esse é um ponto muito especial desse projeto. A apreciação estética, né? Exatamente. Desde cedo se começa, né? E com um olhar crítico. Exatamente. É o que a gente propôs, realmente. Perfeitamente. A outra dimensão que a gente conversava dizia respeito à questão da plástica, né? Então você perceber que as artes, as formas de expressões, elas são diversas. Eu dizia a Magali que as crianças vêm para a escola ainda com a ideia de que a obra de arte é quadro exclusivamente, né, pintura em tela. Depois eles vão descobrindo que não é só pintura em tela, que tem gravura, que tem instalações, que tem esculturas, que tem, na verdade, fotografias, né, enfim, performances, desenhos, enfim. Então essa dimensão estética eu acho que foi um super ganho para as crianças do ponto de vista da formação como sujeitos do mundo, que acessam diversas linguagens. Então, eles foram presenteados com esse projeto, né? Que é poder ter a Pro também, a coordenadora. E nós também, porque todas as vezes que nós viemos à escola também, foi um aprendizado muito grande para a gente, a vivência aqui, né, na salinha de arte. E como eles queriam, naquele momento, nos dar um retorno, não é, Érica? Eles foram super também, assim, ricos nesse processo de troca. Gostaria de assinalar no processo de avaliação que na formação das crianças teve um peso importante, né? Então a gente está falando de plástico, a gente está falando das artes de modo geral, mas a gente não tem como costura desse projeto toda a construção de um espírito, né? Que na verdade ele tenta se ligar ao movimento global, ao movimento ecológico, ao movimento de pertencimento desse planeta, né? Então eu acho que as crianças puderam viver essa tríade, essas três dimensões, né? Que era a plástica, a questão da construção de um procedimento de museu, de valor, e a dimensão da ecologia. Então, assim, muito interessante como eles começaram a se relacionar, por exemplo, com espaços de plantação da escola, de verdes da escola, de outra maneira. Enfim, então eu acho que assim, gente, o projeto, ele começou, né, de maneira... talvez com menos pretensões do que no que deu, né? Então assim, a gente tinha um objetivo, vocês especificamente, né? A gente embarcou nesse objetivo junto com vocês e em geral as crianças fazem isso com a gente, né? Em geral elas fazem explodir as metas porque são sujeitos distintos, a gente não tem domínio sobre qual o impacto que os processos formativos ecoam nas pessoas, né? Nas pessoas, nas crianças, falando das crianças diretamente, né? E da gente como sujeito implicado também no projeto. Então, acho que esse é um projeto que marca a vida, né, das crianças, da escola e que a gente possa ter oportunidades de fazer outros trabalhos, né? De desenhar outras vivências, que a gente possa, na verdade, fazer outras intervenções, inclusive complexificando o processo de formação. A gente tinha essa ideia, né, conversando com os parceiros, né, com o Ricardo e Fabiana, que é a parte da ecologia, a parte da arte, né, e a ideia seria assim, dar uma continuidade em outros módulos, né? Não teria esse laboratório para determinada faixa etária, então a gente poderia ter outros módulos para outras faixas etárias, que a gente, dentro dessa abordagem da linguagem da arte, a nossa linguagem iria se diferenciando. Todos nós somos impactados por esse processo de formação. Então, por exemplo, os pais também foram impactados, na medida em que eles puderam ouvir as crianças falarem sobre o que viram,
Todos os pais dessa classe foram para a exposição de Grasberg. Isso é muito legal, entendeu? Que é, na verdade, o pretexto era eu vou ver uma exposição do meu filho e aí acabo vendo uma exposição que eu, infelizmente, eu não iria por uma não construção cultural, né? Então aí eles puderam ver, assistir, se emocionar, né? Conhecer. Agora vejam, nós fizemos quantos encontros? 3 encontros no museu. 3 aqui, foram 6 encontros, pensem. 6 encontros. Foi a exposição. 7, né? Então 7 encontros, vamos pensar. 7 encontros, considerando toda a carga horária que a gente tem como instituição de formação de sujeito, na verdade é muito pouco. E a gente pode ver, tá falando aqui de qual é a grandiosidade do impacto desse tipo de intervenção junto às crianças. Então, você sentiu assim, a seriedade da composição e correspondeu à expectativa toda? Totalmente, a seriedade, digamos assim. Totalmente, né? totalmente. Muito. Vi vocês muito mobilizados, muito investidos, muito organizados, né? Assim, material pedagógico totalmente de primeira linha, super bem cuidado plasticamente. Você via que existia ali afeto primeiro, né? Existia afeto e isso é muito bom, né? Porque tudo que a gente desenvolve, se a gente põe afeto é porque a gente deseja, a gente curte, a gente está, né, colocando expectativa boa, energia boa. Está se doando. Está se doando, enfim. Então tinha um cuidado com o material, tinha um cuidado e um respeito para com os combinados que vocês estabeleciam com a gente. O nosso contato via e-mail foi muito afetivo, né? Então a gente conseguiu se comunicar, todas as coisas que iam acontecer, a tempo da gente providenciar, a tempo da gente fazer acontecer. Então, acho que a gente teve uma parceria que foi muito redonda. Eu acho que assim, não teve, da minha parte, não teve nenhum senão que eu tivesse dizendo assim, se tivesse feito assim, talvez seria melhor. Se tivesse feito assim, eu não tenho realmente nada a corrigir, ou a apontar, ou a criticar como algo que não foi bom, não foi bacana, não foi válido, né? Porque mesmo quando vocês fizeram lá uma intervenção com os meninos que estava alta, vocês corrigiram a tempo. Tinha parceria, entendeu? Tinha parceria, todo mundo estava atento, estava ligado nas crianças. Você está conectado com o que os meninos estão, como o corpo dos meninos estão naquela intervenção. E foi surpreendente, viu? Porque a gente elevou o nível assim da fala, mas a resposta deles teve uma menina Vivi, que ela chegou a botar a mão pra trás, assim, pra prestar atenção. Eu tô precisando modular meu corpo pra ver se meu cérebro funciona mais, pra acompanhar. Essa postura, porque o Ricardo falando das abelhas, ele começou a falar mais cientificamente, né? Foi aquela coisa assim. Aí quando ele tá falando pra meninos de 6 anos, só que eles deram atenção, que foi surpreendente, não foi ele? Até na postura que todo mundo parou e ela botou a mão pra trás, assim. Então isso foi assim, depois que a gente avaliou isso, esse dia o discurso foi um pouco mais assim, mas deu pra resgatar também. Foi bacana. E a gente também não fale com eles também nesse nível mais, né? Daí o que acontece? A gente vai, exemplifica e volta, vai indo. Então eu acho que foi bacana. Alguns destaques, o envolvimento de Filipe, né, que chamou muita atenção. E foi muito assim, que eu não os conhecia. Então todas as observações que, digamos, a vivência, deixei Magali sentir. depois ela dizia, nossa, surpreendente como tal pessoa se participou, se envolveu, aquele, né, foi muito, sei lá. Essa é uma coisa legal de falar do projeto, por exemplo. A gente tem crianças vivendo um processo de inclusão na escola. Então esse projeto é um projeto que convocava a todos indistintamente, respeitando as suas diferentes condições de produções. Então eu acho que que a arte é uma das linguagens que dão conta, sabe, disso. Então, obrigada. Nada, eu só tenho a agradecer e vamos pensar numa continuidade, porque né, isso aí a gente quer desenvolver outros parceiros, assim, uma coisa já bem avançada, e isso é fruto de muita pesquisa, de muito estudo, então já vem de longo tempo, né? É um processo de construção aí que eu gostaria muito isso de ver frutificar, né? De ver a gente poder